a retomada pós-pandemia, paralelo econômico, e agora a gente vai ter um mini-curso de certificações Ambima. O mini-curso será ministrado em parceria com a T2 Educação, que é uma plataforma de estudos que oferece cursos online para conseguir sua certificação da Ambima, onde mais de 60 mil alunos já passaram. A empresa nasceu do desejo de contribuir para que mais pessoas possam se desenvolver e conquistar sua liberdade através do conhecimento. E para o nosso minicurso, temos o Thiago Feitosa, que é fundador e professor da T2 Educação, graduado em Matemática e pós-graduado em Finanças pela FAAP, é certificado pela Ambima em CPA 10, CPA 20, CEA, AI e também consultor de valores mobiliários credenciado na CVM. Foi bancário por 6 anos e desde 2016 se dedica exclusivamente a formar profissionais para certificações e para o mercado financeiro, do currículo de Lattes. Mais uma vez agradecemos a sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Bom, antes de passar a palavra para o Thiago, pedimos a todos os ouvintes que fiquem à vontade para mandar ao longo da exposição suas perguntas e dúvidas no chat. E lembrando que no final do evento a gente vai disponibilizar um formulário de feedback e é através do mesmo que você vai pegar o seu certificado e vai responder uma pergunta se você quer participar do sorteio. Aí, se você responder sim, a gente coloca o seu nome no sorteio. Aí, o que a gente vai sortear no final do evento serão sorteadas 2 bolsas integrais para o curso de CPA 20 que o Thiago, né, em nome da T2 Educação, disponibilizou para a gente. Então, fique até o final e aproveitem bastante o mini curso. E agora eu vou passar a palavra para o Thiago. E boa palestra a todos. Muito bom, muito legal. Obrigado, Marcos. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar aqui batendo um papo com essa galera jovem, com vontade de vencer na carreira, do ponto de vista profissional e, obviamente, pessoal também. E eu, sempre que tenho a oportunidade de estar reunido, eu sempre reflito sobre também o começo da minha trajetória. Então, repito, é uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu espero que, ao longo da nossa conversa, a gente consiga trazer luz para as decisões de vocês em relação à carreira, em relação ao mercado financeiro. Vou falar bastante de certificações, mas eu queria já propor para todo mundo que está aqui com a gente que vocês se sintam super confortáveis, super à vontade. Se quiserem perguntar enquanto eu estou falando, se quiserem levantar a mão por mim, eu não vejo nenhuma objeção, levanta a mão, liga a câmera, liga o áudio. A gente pode também através da pergunta de vocês, da interação de vocês, a gente pode, na minha percepção, aprender muito mais do que se for apenas um monólogo. Então, fiquem super à vontade em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Vou rapidamente só contar um pouco de como que eu cheguei até aqui. O Marcos ali fez uma breve descrição do meu currículo. Eu estou no mercado desde 2005, acho que isso, mercado financeiro especificamente, acho que isso revela um pouco da minha idade, mas comecei minha carreira no Banco Itaú, tive uma carreira, um relativo sucesso na carreira, porque eu fui promovido algumas vezes em pouco tempo. Tá, aqui apareceu uma mensagem aqui, eu perdi o foco. Saí do Itaú em 2011, e aí eu entrei num dilema que pode ser que vocês, ao longo da carreira de vocês possam entrar nesse tipo de dilema. Então, eu acho que faz sentido eu compartilhar com vocês. Eu saí do Itaú porque eu fui demitido, eu sempre falo isso com muita tranquilidade. Só que, naquele momento, quando eu havia sido demitido, o meu certo dilema foi: eu não gostaria de entregar o futuro da minha carreira de novo nas mãos de uma outra pessoa. Que, traduzindo isso, era mais ou menos o seguinte: eu não posso arrumar um outro emprego num outro banco, numa outra instituição, enfim, para que amanhã venha, sei lá, um chefe que chegou aqui e, por qualquer que seja a razão, não foi com a minha cara, falou: vai embora. E eu fiquei com esse dilema. E a partir desse dilema, eu não sabia o que eu queria da minha carreira. Eu só sabia o que eu não queria. Que naquele momento eu não queria voltar a trabalhar no banco para não passar por o que eu havia passado de novo. Hoje, eu consigo encarar isso com muita naturalidade e serviu para mim como um processo de aprendizagem. E aí, naquele momento, eu passei a estudar um pouco mais e procurar caminhos para que eu pudesse, dado a minha fase profissional, dado o meu contexto familiar, dado a tudo que possibilitou, para que eu pudesse empreender. O fato é que, quando eu fiz o meu primeiro empreendimento e o segundo, ambos deram super errado, mas desde 2016 a gente está
com a T2, tá? E eu sempre digo que eu estou à frente da T2, eu não sou a T2, porque eu sempre gosto, e até gostaria que você que está aqui pudesse refletir sobre isso, né? Você não é o teu emprego, você não é a sua profissão. Então, o Marcos disse aqui que está estudando economia, e a maior parte das pessoas, eu não sei se está na mesma condição que o Marcos, ou seja, estudando economia, mas o fato é que, apesar de, ao você se formar, você ser um economista, entende de mercado, o meu convite é para que você entenda que o Marcos, ou a Isabela, ou o Ítalo, são maiores do que a própria formação em si. E aí é uma frase que eu digo aqui com muita frequência, a sua carreira, ela é maior do que o seu emprego. A maior parte das pessoas que se conecta com a T2 hoje são bancários ou pessoas que têm aspirações em trabalhar no banco. E aí as pessoas, elas dizem assim, eu sou bancário, porque eu trabalho no banco X. E aí o que eu gosto de dizer para as pessoas você não é um bancário, você é um profissional de mercado financeiro. Ser profissional de mercado financeiro significa, sim, trabalhar no banco, ter uma carreira de sucesso, crescer, não passar pelo que eu passei, ou seja, não ser demitido. Sim, significa. Mas também significa sair do banco, ir para a corretora, sair da corretora, ir para uma asset, ir da asset, ir para uma casa de research, ou não fazer nada disso, trabalhar com educação, que é o meu caso. Então, a partir do momento que eu entendi que eu havia sido demitido e que eu não era um bancário, mas que eu, naquele momento, deveria me posicionar como um profissional de mercado financeiro. Isso expandiu os meus horizontes, isso expandiu as possibilidades, e hoje eu não trabalho no banco já desde 2011, portanto já completou 10 anos, mas eu sigo muito mais inserido no mundo bancário do que antes, porque eu entendi que o mercado financeiro é muito além daquilo que a gente aprende lá no começo. E, inclusive, é sobre isso que eu quero falar com você. A gente vai falar, sim, sobre certificações, como você pode se preparar. É verdade que a T2 tem cursos preparatórios, mas eu não estou aqui para vender curso da T2. Eu quero ajudar vocês nesse processo de preparação, não para certificação, mas para que vocês sejam maiores do que a certificação, sejam maiores do que o seu emprego, seja maior do que o seu emprego atual, do que o seu próximo emprego, e você consiga ter aquilo que eu chamo de carreira inabalável, né? Carreira inabalável na sua carreira, você vai encontrar desafios. Você pode, assim como eu, ser demitido, ou você pode encontrar um chefe insuportável, ou você pode ter um emprego ruim, um salário ruim, você pode, tá? Mas, quando eu digo carreira inabalável, é que apesar dos desafios, você consegue seguindo, avançando e gradativamente vencendo esses desafios. Então, essa é a ideia, tá bom? Então, antes de falar sobre as certificações, e já que eu disse que a gente precisa se olhar como maior do que aquilo que a gente está vivendo, do ponto de vista de profissão, de formação e tudo mais, eu queria falar um pouco sobre o mercado financeiro em si. Talvez a maior parte de vocês já domina isso, mas se tiver alguém que não domina, faz sentido a gente falar sobre isso. Quando a gente pensa em fazer carreira no mercado financeiro, se a gente parar para pensar, apesar da faculdade de ciências econômicas, ou ciências contábeis, ou administração, apesar dessas faculdades, elas têm um pouco de afinidade com o mercado financeiro, o fato é que não existe uma faculdade específica para você atuar no mercado financeiro. Assim como, se eu quiser ser advogado, eu sei que eu tenho que estudar a OAB, ou a OAB não, tenho que estudar direito e posteriormente passar na OAB. Eu não tenho dúvidas. Agora, trabalhar no mercado financeiro, eu tenho um pouco de dúvidas. Porque, como eu falei, essas 3 faculdades, talvez a faculdade de estatística, elas tenham um pouco mais de afinidade com o mercado financeiro. Mas o fato é que não é uma regra, né? Então eu fiz ciências econômicas, então necessariamente eu vou trabalhar no mercado financeiro. Não, não é uma regra. De repente você está trabalhando num departamento de macroeconomia do governo para pensar em políticas públicas, que é uma possibilidade. E exatamente por isso que o mercado financeiro, para que você possa ir conquistando os seus cargos e avançando, você precisa comprovar alguns conhecimentos técnicos. E como que você comprova isso? Você comprova isso através das certificações. A Gabriela levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Gabi?
Eu acho que não, né? Eu não estou ouvindo. Bom, Gabriela, se você quiser falar... Bom, ela levantou a mão e saiu, mas tudo bem, deve ter sido um equívoco. O que eu estava dizendo é que, apesar de essas certificações, essas graduações, elas não terem um ponto final, né? Elas têm afinidade, você precisa comprovar conhecimento técnico sobre determinados assuntos. E esses conhecimentos técnicos você comprova passando em algum exame de certificação, que para o mercado financeiro tem um monte. E é sobre isso que eu quero falar neste momento. Quais são as áreas de mercado financeiro? Quais são as certificações que são necessárias para estas áreas? O que se faz nestas áreas? E exatamente como que pode ser o seu processo de trabalho e remuneração. E aí, depois disso, eu falo como você se prepara para essas certificações. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre a mais conhecida, a mais falada, que é a área de distribuição de produtos de investimentos. Então, eu quero que a gente olhe para o mercado financeiro de uma maneira bastante abrangente. Então, eu vou falar primeiro sobre a área de distribuição de produtos de investimentos. O que faz esta área? O profissional que trabalha nessa área, ele está em contato direto com o cliente. Ele está em contato direto com o cliente, seja sendo ele funcionário de um banco, portanto, trabalhando numa agência, em uma agência digital, nas plataformas de atendimento, quando se trata de pessoa jurídica. Esse profissional, então, ele vai ser o gerente de contas, o assistente de gerência, ele vai ser o escriturário, o agente de negócios ou até o gerente da agência, que está em contato direto com esse profissional. E uma de suas atribuições é ofertar para estes profissionais, para os seus clientes, produtos de investimento que estejam de acordo com os objetivos daquele cliente, com o perfil de risco e tudo mais. Basicamente é isso. Para que você atue com distribuição de produtos de investimentos, a gente vai olhar para as certificações da Anbima, tá? Que CPA 10, 20, CEA, eu vou falar melhor sobre elas daqui a pouco. Mas você também pode atuar com distribuição de produtos de investimentos de maneira autônoma. O que na prática significa é que você vai fazer quase a mesma coisa do que um bancário, mas você não vai ser funcionário de um banco, você vai ser preposto da instituição. Então, você vai representar, é como se você fosse um representante comercial. Para você fazer essa distribuição de maneira autônoma, você precisa da certificação da Ancord. E aí a gente já separa aqui, qual dos dois que é melhor? Ou aquele que faz a certificação da Anbima e vai trabalhar para um banco, ou aquele que faz a certificação da Ancord e vai trabalhar de maneira autônoma? O fato é que não tem um melhor ou um pior. O fato é que depende muito do seu momento. Se eu pudesse dizer alguma coisa para mim há 15, 20 anos atrás, eu diria que seria melhor eu começar sendo funcionário de um banco, porque isso me traria experiência, isso me traria bagagem, me traria conhecimento, para que, eventualmente, depois, se eu quisesse, partiria para a carreira autônoma. Então, se servir para alguém, se está nessa dúvida, se você está no início de carreira, na minha percepção, o início de carreira é muito melhor você ter uma estrutura de um banco e a segurança ali do seu salário no final do mês, para que você vá adquirindo experiência. Então, falei sobre distribuição e também falei sobre distribuição CLT, né, sendo funcionário do banco, e autônomo. Além disso, além desse processo de distribuição, tem uma outra área, que é a área de consultoria de investimentos. Essa aqui, para a gente ir para além das certificações, a gente também precisa ter um vínculo com a CVM. Então, especificamente, eu, Thiago, sou consultor de valores mobiliários, credenciado lá na CVM. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 800 consultores de valores mobiliários apenas. Diga-se de passagem, essa é uma profissão que vem crescendo bastante. Para você ser consultor de valores mobiliários, tem alguns critérios, tá? Primeiro, passar em uma certificação, que pode ser a certificação CEA da Anbima, pode ser a certificação CFP da Planejar, pode ser a da APMEC, que é a de analista de valores mobiliários, e ainda a de gestão da Anbima, que eu vou explicar essas daqui a pouco. Além disso, você precisa ter graduação completa,
E não ter sido condenado em algum tipo de crime falimentar ou coisa dessa natureza. O que faz esse consultor de valores mobiliários? Ele também distribui produtos de investimentos para o seu cliente, mas ele não tem vínculo com nenhuma instituição. Então, o agente autônomo de investimentos, que é aquele que tem a certificação da Ancord, ele é preposto de uma instituição. Então, a remuneração dele vem das comissões dos produtos que ele vende daquela instituição, portanto, é a instituição que o paga. O consultor de valores mobiliários, a remuneração dele vem do próprio cliente. Então, é o cliente que me paga para que eu monte uma carteira de investimentos para esse cliente de acordo com o seu respectivo perfil, tá? Então, sobre distribuição é isso. Agora a gente vai para uma outra área do mercado financeiro, que é a área de gestão. A área de gestão de recursos de terceiros, o que faz essa área de gestão? Você é responsável por gerir recursos de outras pessoas, ou seja, dos seus clientes. Aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar em um fundo de investimento, cuidando do dinheiro que foi aportado dentro do fundo, ou você vai gerir um clube de investimentos, tá? Cuidando do dinheiro que foi aportado, ou ainda uma carteira administrada. Para você ser gestor, você precisa ter, no mínimo, 2 certificações da Anbima. Uma chamada de CFG, que é Certificação de Fundamentos de Gestão, e uma outra chamada de CGA, Certificação de Gestores Anbima. Você ainda pode ter uma outra certificação, que é a CGE, Certificação de Gestores Estruturados, que é para produtos estruturados. Aqui é gestão, você vai trabalhar com fundo. Depois, a gente vai falar sobre a área de análise. O que faz um analista de valores mobiliários? Um analista de valores mobiliários, como o próprio nome sugere, ele é responsável por analisar os ativos que são negociados no mercado. Então, ele vai analisar as ações da empresa X, da empresa Y, ele vai analisar as cotas de fundo imobiliário, os valores mobiliários, como debêntures, como CRI, CRA, e por ele ter essa licença, ele faz a análise e pode fazer a recomendação para que você compre ou para que você venda aquela ação. Então, vamos supor que eu fiz uma análise e entendo que as ações da Petrobras vão bater R$ 50 quando chegar a eleição do ano que vem. Estou dando um número que eu tirei da cabeça agora. Por favor, não caia nisso que eu estou falando. Então, se eu faço essa análise, eu posso dar uma call para o mercado e falar, olha, eu, Thiago, estou recomendando, veja, isso aqui é só um exemplo, estou recomendando você comprar essa ação porque, na minha visão, o seu preço justo daqui a um ano é R$ 50. Esse profissional, para ele fazer isso, ele precisa ter também, no mínimo, 2 certificações, que é a certificação CNPI, tá? Conteúdo brasileiro, que fala de fundamentos de economia, isso vocês entendem bem, e a certificação de CNPI de fundamentalista ou de técnico, tá? Então, são as certificações. Quem dá a certificação é a APMEC, tá bom? Acabou? Não. Aí, tem uma outra certificação, e aí eu estou falando só de certificação nacional, que é a certificação CFP, que é a certificação de planejador financeiro. Essa certificação, para você tê-la, você tem um pré-requisito, e o pré-requisito é ter experiência no mercado financeiro, graduação completa, ter adesão ao código de ética, mas isso é um processo muito simples, e, obviamente, ser aprovado no exame, tá? Essa prova acontece 3 vezes no ano, ela é quase que a maior certificação que existe no mercado para quem quer trabalhar com distribuição, tá bom? E esse profissional que tem a certificação CFP, ele pode trabalhar com planejamento financeiro, sendo funcionário de uma instituição ou sendo autônomo. E também ele pode trabalhar com todas as áreas do planejamento financeiro, que é a gestão financeira, ou seja, ajudando o seu cliente a cuidar melhor do próprio dinheiro, fazendo orçamento, balanço, vendo se tem dívida, se não tem, como que reestrutura a vida financeira em caso de endividamento, etc. e tal. Ele pode trabalhar com gestão de ativos, que é literalmente ajudando o cliente a gerir melhor os seus próprios ativos, e aqui os ativos, eles vão além dos ativos financeiros, como ações, CDB e tudo mais, vão para investimento no exterior, vão para offshore, que agora está bastante famoso falar de offshore por conta do problema do ministro Paulo Guedes, e também trabalham com imóveis e tudo mais.
Além disso, esse profissional trabalha com planejamento de aposentadoria dos seus clientes, com gestão de riscos, isso aqui está relacionado à cobertura de seguros que aquela família precisa ter, com planejamento fiscal para ajudar as pessoas a gerir melhor a sua vida tributária, estar sempre em dia com a Receita Federal, mas não pagando mais imposto do que deve, e também com planejamento sucessório, que é algo que é bastante interessante. Essa profissão de planejador financeiro vem crescendo muito no Brasil. Então, sobre tudo isso que eu falei, a profissão de consultor e planejador financeiro, como isso aqui vai ficar gravado, eu imagino que daqui 5 anos, se a gente assistir isso, a gente vai ver como que essas duas profissões cresceram muito em razão do aumento da demanda. Tudo isso que eu falei está relacionado com investimentos. Mas o mercado financeiro não é só investimentos. Você pode atuar no mercado financeiro com crédito, por exemplo. E aí existem outras certificações para a área de crédito. Tá? Então, a gente tem a ABCIP, que vai cuidar do crédito imobiliário. Depois tem a FEBRABAN, com outras certificações de compliance, de risco e tudo mais. Para além disso tudo, nós temos certificações internacionais. Eu já estou encerrando esse lance de falar das certificações. Que é o CFA, tem o FRM, que é uma certificação. Essas duas são internacionais. E uma te dá condições de ser gestor e analista com essa certificação no Brasil. Você pode ser, obviamente, um ou outro, né, com a mesma certificação. E a outra para você trabalhar com gestão de riscos. Então, eu fiz um overview rápido sobre as áreas e sobre as certificações. Na T2, a gente tem certificações, cursos preparatórios para CPA 10, CPA 20, CEA, ANCORD e CFP. Temos esses 5 cursos de certificações aqui. E porque a gente já, ao longo desse tempo inteiro, a gente já ajudou muitas pessoas a se prepararem, eu imagino que eu consiga contribuir para que você que está aqui nos vendo possa pensar em qual é a certificação adequada para você e como se preparar para esses exames, tá? Então, como que você vai saber qual que é a certificação adequada para você? Pensando nesse contexto que eu falei, obviamente eu sei que eu despejei um monte de informações aqui para processar tudo isso em pouco tempo, eu sei que é difícil, mas enxergando um pouco do seu momento de carreira. Tá? Se você está no início de carreira e pensa em entrar para o mercado financeiro, talvez faça sentido começar pela área de distribuição. Tá? E isso porque eu não falei das certificações operacionais. Tem a PQO também, que é para a área operacional. Talvez faça sentido. E aí o caminho vai ser as certificações da Ambima. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, como que você se prepara para a certificação da Ambima? Uma das coisas que eu falei no começo da nossa conversa é que eu gostaria que dessa nossa conversa surgisse em você a reflexão de que você precisa de fato ser maior do que a sua graduação, maior do que o seu emprego. Obviamente, o que eu quero dizer com isso é de você estar sempre à frente daquilo que o mercado pode exigir. Então, ter a certificação CPA 10, como a CPA 10, 20 ou CE, como eu disse lá no começo, é um atestado de que você tem um mínimo de conhecimento técnico necessário para atuar nessas áreas. Como é que você se prepara para isso? Obviamente que tem hoje na internet um monte de bons cursos preparatórios. Tem na internet bastante informações sobre isso, então tem a T2, tem outras instituições que fazem trabalhos seríssimos também, que precisam ser, obviamente, respeitadas, e aí você pode escolher. Na minha percepção, quando você opta por ter um curso, você tem um conteúdo estruturado. E aí, fazendo aqui uma total analogia com o momento que vocês estão hoje de graduação, a grande verdade é tudo, absolutamente tudo que você vai aprender ou está aprendendo na sua faculdade, tudo isso já está disponível no YouTube gratuitamente. Já está. Talvez não esteja em português, mas tem em inglês, você vai lá, traduz, coloca legenda se você não domina o idioma, mas já tem. Agora, você já se perguntou por que você entrou na faculdade, se esse conteúdo está aí de graça para todo mundo? Será que é só por causa do diploma? Não, né? Provavelmente você entrou na faculdade porque a faculdade, a instituição de ensino, ela tem
todo esse universo de conteúdo que está espalhado, ela tem esse conteúdo organizado de uma maneira que ele está organizado de uma maneira que faz sentido o seu processo de aprendizagem e evolução. Além disso, você tem a oportunidade de estar em contato com o professor e tirar dúvidas e também de ter essa interação com os demais alunos e esse relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque absolutamente tudo que você precisa para se preparar para um exame de certificação, seja ele qual for, tem conteúdo na internet de graça para você. Inclusive, no canal da T2 no YouTube, tem muita coisa que pode te ajudar no processo de certificação. Nós, inclusive, já recebemos muito feedback de pessoas que falaram, olha, só com seu conteúdo gratuito eu passei na prova. E eu fico muito feliz por isso, porque a gente sabe que a gente está contribuindo com as pessoas. Mas quando você opta por ter um curso, seja da T2 ou de qualquer outra instituição, é a analogia da faculdade. Você faz isso por quê? Porque o conteúdo está organizado, porque você vai ter acesso ao suporte do professor, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder simular a prova, entender e ter essa realização, essa preparação mais aderente à prova, porque a instituição está ali só para fazer isso. Mas significa então que você deveria comprar o curso? Não. Na minha visão, independente de qual seja a sua decisão em relação a comprar um curso, se preparar ou não, a minha visão é: você não deveria se preparar para o exame. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório eu falar que você não deveria se preparar para o exame, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas pessoas, quando pensam na prova da faculdade ou quando pensam na prova de certificação, elas começam a estudar para se preparar para aquela prova. E veja, não há nada de errado nisso. Mas o problema acontece quando vem o depois da prova. Ah, legal, passei. E agora, o que eu faço com isso? Porque se você foca apenas na prova, você corre o risco de fato não aprender o conteúdo. Então, se eu pudesse dar a você uma recomendação de estudos, procure, na medida do possível, conciliar o que você está estudando de teoria para o exame de certificação ou até para a sua faculdade, conciliar esse conteúdo com a prática. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, uma das coisas que nós estudamos para qualquer certificação são princípios de economia que eu não sei se todos aqui são da faculdade de economia, mas se são algo, uma coisa que vocês já sabem, já dominam. Como, por exemplo, qual que é o impacto da taxa de juros na nossa economia, por que quando a taxa de juros sobe, é de se esperar que a inflação caia, como que é calculado, como que é precificado a relação do dólar em relação ao nosso real. Por que quando o dólar sobe, como está subindo agora, toda a nossa economia sofre? Por que mesmo para aquela pessoa que tem uma condição financeira menos favorecida, para aquela pessoa que precisa de uma assistência social e que o governo precisa dar essa assistência para essa pessoa, e que para essa pessoa viajar para a Disney, para fora do Brasil, é um sonho impensável? Por que para essa pessoa, quando o dólar sobe, ela é a pessoa que mais sofre? Então, quando a gente está estudando para economia, para a certificação, a gente estuda, obviamente que não é isso que a gente estuda, mas a gente estuda esses princípios de economia. E qual que é a minha sugestão? Você está estudando, por exemplo, a política cambial do Banco Central, como é que o Banco Central toca a política cambial? Vai dar uma olhada no que está acontecendo agora na política cambial. Seja agora, ou seja daqui a um ano, quando você estiver estudando, daqui 2, ou como foi feito há 5 anos atrás. Veja, eu não estou aqui dizendo do governo atual, a política cambial do governo. Não, não é isso. Eu quero entender política cambial. Opa, peraí. Deixa eu ali ler uma matéria, ouvir um especialista, ver alguém dizer, ora, por que o dólar está tão alto agora? Ou, se de repente estamos em um outro momento da economia que o dólar está baixo, tenta descobrir por que o dólar está baixo agora. Percebe? Você vai conciliando isso com a prática. Nós estudamos também a preparação, o impacto que a variação da taxa Selic tem na nossa economia. Poxa, há 15 dias atrás, aproximadamente, o Copom subiu a taxa de juros de novo.
Por que o Copom subiu a taxa de juros de novo? E aí eu deixo aqui uma pergunta para você, obviamente você não precisa responder, mas dentro desse seu processo de aprender com a prática, se pergunte, bom, em dezembro tem outra reunião do Copom. O que será que o Copom vai fazer com a taxa Selic em dezembro? Ah, eu acho que o Copom vai subir a taxa mais 1 ponto percentual. Mas por que que eu acho isso? E se essa minha previsão estiver certa, o que será que pode acontecer com a economia? Será que o dólar vai cair? Será que a inflação vai cair? Se não cair, qual outra coisa que a nossa equipe econômica poderia fazer para tentar conter a inflação nesse momento? Hoje, dia 25 de novembro, foi divulgado o IPCA 15, que é uma prévia da nossa inflação. E, para o mês de novembro, é a maior inflação desde 2002. Comece a se perguntar, por que isso aconteceu? No nosso contexto atual, será que a pandemia tem alguma relação com isso? Será que o fato de o Brasil ter feito o isolamento social ou de não ter feito, vá criando em você esse senso crítico? Porque se você entende isso, a prova passa a ser um detalhe apenas. Então é por isso que eu disse que você não deveria estudar para a prova, você deveria estudar para o mercado. Porque aí, no dia da prova, você vai lá absurdamente confiante, sabendo do que está acontecendo. Obviamente, a prova não é sobre conhecimento atual. Ou seja, na prova de certificação, em nenhuma ela vai te perguntar, por exemplo, por que que a inflação está alta agora. Porque a prova não é sobre o conhecimento atual. A prova é sobre conceitos gerais. Mas olhar para o momento atual da economia ajuda você a fixar esses conteúdos. Outra coisa que nós estudamos para qualquer que seja a certificação são os produtos de investimentos que existem no mercado. Então, a gente estuda renda fixa, renda variável, a depender da certificação, a gente estuda derivativos, a gente estuda ETFs, fundos imobiliários, a gente estuda tudo isso. E a gente, para a certificação, a gente não precisa, a certificação ela não vai te exigir um conhecimento de investidor. Ela vai te exigir conhecimentos mais técnicos. Exemplo, tá? Quando a gente fala de fundo de investimento, se eu sou apenas um investidor, eu só preciso saber qual é o risco que esse fundo está disposto a correr, qual é a taxa de administração dele, qual é o mercado que ele investe. Mas se eu sou um profissional de mercado financeiro, eu preciso saber muito mais do que isso. Preciso saber tudo isso, mas eu preciso saber quem que é o gestor, qual que é o track record desse gestor, ou seja, quanto que ele entrega de rentabilidade, não para prova isso, mas quem que é o administrador, qual que é a política de investimento, sobre regulamento, sobre assembleia, como que convoca a assembleia, como que realiza a assembleia, quem pode convocar a assembleia, todos esses processos mais técnicos. Então, para a certificação, você vai estudar as coisas técnicas, mas a minha recomendação é que você associe isso também com a prática. Então, exemplo, estou estudando fundos de investimentos. Eu não sei qual é a condição financeira de vocês e não vem ao caso, mas, poxa, abre conta em uma corretora de valores imobiliários. Não precisa nem investir, mas lá você vai ver a quantidade enorme que tem de fundos de investimentos, de gestoras diferentes, de administradores diferentes e de mercados diferentes, a possibilidade diferente. Se você, não, eu não quero abrir conta em uma corretora porque agora eu não tenho dinheiro para nada, não tenho R$ 5, tá tudo bem também. Você vai na internet e você pode usar sites de fundos gratuitos, onde você pode consultar todos os produtos disponíveis que existem no mercado. E se você ainda quiser uma informação mais fidedigna, você pode ir no site do órgão do governo que regula o mercado de capitais, que é a CVM. Lá tem tudo que você precisa saber sobre fundos de investimentos, mas não só sobre isso, sobre ações, sobre valores imobiliários. Então, você pode, em um dia, ao invés de assistir a aula do professor, seja eu ou qualquer outro, faz o seguinte, hoje o meu estudo vai ser navegar no site da CVM. Posso, ao navegar no site da CVM, ver todos os fundos que são listados no mercado, qual é o mercado que esses fundos atuam, qual que é a posição,
onde eles investem. E ainda se eu quiser entender, por exemplo, sobre renda variável, consigo lá na CVM ver quais são as empresas que pediram para fazer oferta pública para vender ações no mercado. Consigo ver a situação financeira dessas empresas. Eu consigo ver quem que é a instituição financeira coordenadora, o prospecto. Eu consigo ver tudo isso que está relacionado com a prática. E tudo isso que eu falei sobre fundos, sobre valores mobiliários, sobre prospecto, sobre oferta pública, tudo isso são assuntos que você precisa dominar para passar numa prova de certificação. Então, se você puder conciliar as aulas, a maneira de se preparar para a prova, os simulados para a prova, tudo isso é importante. Mas se você puder conciliar tudo isso com essa prática, isso vai tornar você um profissional completo. Porque você vai, sim, passar na prova, mas amanhã, quando você estiver sentado numa entrevista de emprego, você vai ter bagagem o suficiente para conversar com o recrutador de igual para igual. Ou amanhã, quando você estiver sentado na frente do teu cliente para falar sobre o produto de investimentos, você vai ter bagagem o suficiente para que esse cliente enxergue em você a confiança necessária para falar sobre a vida financeira dele, porque você demonstrou, além de ter a capacidade técnica comprovada, você conseguiu demonstrar para ele que você não é só uma pessoa que passou na prova, você é uma pessoa que de fato estudou. Eu poderia resumir tudo isso dizendo o seguinte: mais importante do que o processo de ter a certificação, ou, para você que está na faculdade, mais importante do que ter o seu diploma de economista, não que isso não seja importante, tá? A certificação e o diploma são muito importantes, mas mais importante do que tudo isso está o seu verdadeiro conhecimento e a sua verdadeira compreensão sobre os assuntos que você se dispôs a estudar. Porque a gente não quer alguém que tenha o certificado de conclusão da faculdade, lá o seu diploma, e que não entenda, por exemplo, no caso de economia, dos princípios básicos de macroeconomia ou de microeconomia. A gente não quer alguém que tenha certificação, mas tenha dificuldade de explicar qual que é a relação da taxa de juros com a inflação. Porque a gente precisa trazer esse processo de educação adiante. E aí, nos próximos minutos, me permita filosofar um pouco, e aí eu vou justificar o porquê que eu estou falando isso. Porque, olha só, verdadeiramente eu acredito que a educação é o único caminho para que a gente possa viver cada dia que passa em um país melhor. Só que quando eu falo de educação, obviamente que eu estou falando da educação básica das crianças, da educação dos jovens, da graduação e tudo mais, mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando na sua capacidade, você que está aqui, de multiplicar esse processo educacional. Porque se você consegue, com o seu conhecimento, sendo profissional de mercado financeiro, com certificação, atuando, e se com isso você consegue multiplicar esse conhecimento, ou seja, resumindo, traduzindo, se você consegue ajudar o seu cliente a ter uma educação financeira melhor, a poupar melhor o seu dinheiro, fazer escolhas conscientes de crédito, não deixar o seu cliente usando cheque especial, pagando 8% ao mês por muito tempo, que é uma taxa absurdamente alta, e mostrar que existem outras opções. Não deixar as pessoas serem vítimas de pirâmides financeiras, tantas que aparecem aí todo ano. Não deixar as pessoas entrar no mercado de ações com a expectativa desalinhada e na primeira volatilidade de mercado, essa pessoa ter uma realização de prejuízo e uma perda que vai perder dinheiro, mas que vai custar muito emocionalmente. Se você conseguir levar isso adiante para uma, para duas, para três, para 10 pessoas, para 100 ao longo da sua carreira, para 1.000, 10.000, enfim, o fato é que você, mesmo sem perceber, está contribuindo para que a gente possa ter um país melhor para todo mundo. Porque se nós formos melhores educados financeiramente, a gente tem condições de avançar e depender menos do governo, de começar a andar com as próprias pernas, pensar no futuro, saber que hoje a gente vive em um país que está com uma condição fiscal bastante complicada. E repito,
Não estou falando do governo e não vou falar de nenhum governo, estou falando da situação fiscal. Isso significa dizer o seguinte: se o Brasil hoje está em uma condição fiscal ruim, será que daqui a 10, 20, 30 anos, como será que vai estar essa condição fiscal? Será que vai estar melhor ou pior? Eu não tenho resposta para isso, tá? Mas se tiver pior, sabe o que pode acontecer? A nossa aposentadoria pode estar comprometida. E se você, como jovem, como profissional, começa a ter isso na sua mente, começa a passar isso para o seu cliente, a gente vai ter uma geração lá na frente que, obviamente, contribuiu, vai ter o direito de receber, etc., mas que pode sofrer menos com decisões governamentais, seja elas quais forem, tá? Então, eu queria conduzir isso aqui para o final, para resumir o seguinte: processo de preparação para uma certificação. Na minha percepção, a melhor escolha é você ter um curso que vai te acompanhar começo, meio e fim. E repito, tá? Apesar de eu representar a T2, não existe só a T2 como instituição. Se você opta por escolher um curso, tem instituições sérias no mercado que podem te ajudar, além da T2. Mas, para além disso, a minha recomendação é que você concilie prática com conhecimento teórico. Em linhas gerais, o que você vai precisar estudar é a estrutura do sistema financeiro nacional, órgãos reguladores, etc. e tal. Você vai estudar os princípios de economia, como eu falei. Você vai estudar princípios de análise de produtos de investimentos. Como que eu analiso um produto, se ele é bom, se ele é ruim, para qual cliente. Você vai estudar os produtos, renda fixa, renda variável, tudo isso. Você vai estudar previdência complementar, que inclusive vai ao encontro do que eu falei agora, né? Se a nossa geração souber lidar bem com isso e começar a pensar em uma previdência complementar, se amanhã, o ano que vem tem eleição, né? Mas 2022 tem eleição, ou não precisa ser 2022, 2026, 2030, 2034, 2038, sei lá. Se em qualquer um destes anos entra, sei lá, um tirano que queira revolucionar e falar, olha, agora ninguém mais vai ter aposentadoria, se virem aí, podem morrer de fome. Estou exagerando. Mas se a gente começa a pensar isso agora, a gente está mais imune às decisões inconsequentes de governantes, sejam eles quais forem, tá? Repito, não estou falando aqui de nenhum governante específico, só estou tentando trazer um pouco de consciência de que, com a educação financeira, a gente consegue, inclusive, se blindar de decisões inconsequentes de pessoas que estão em Brasília, que estão ou estarão em Brasília, tá? E assim a gente cria um país melhor, porque as pessoas dependem menos do Estado, dependem menos do governo, e, obviamente, a gente sabe que dificuldades financeiras são causas de muitos problemas. E o nosso papel é tentar, de alguma forma, minimizar isso com o nosso trabalho, ajudando as pessoas a cuidar melhor da própria grana. E a gente só vai fazer isso se a gente entender que a certificação que a gente estuda, ela é só um detalhe. A gente precisa, na verdade, se capacitar além daquilo que a certificação nos exige. A gente precisa se capacitar para a prova, para o mercado e também trabalhar bem as nossas relações interpessoais. Eu acho que é isso que eu... Acho não, tenho certeza. É isso que eu me preparei para falar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, quiserem bater o papo. Eu vi alguém falando que estudou com a gente aqui. Olha, É o Lucas Góes. que legal. Que honra que legal ter você aqui, Lucas. Muito bom. Ele comentou, tirei uma certificação estudando com o Thiago, você, né? E posso afirmar que, além de passar na prova e se diferenciar no mercado, o conhecimento que você... Ai, calma aí, que chegou outra pergunta quando eu estava lendo. O conhecimento que você ganha já vale totalmente, vão sem medo. Legal, obrigado por isso. Acabei ganhando aqui um depoimento bem legal. Muito bom ter você aqui, Lucas. Se alguém tiver alguma pergunta, Marcos, agora você toca aí. Se tiver pergunta, me passa. Eu estou por aqui. Vamos interagir. Ainda não surgiu pergunta, mas eu já tenho uma dúvida. Pode colocar. A certificações Ambima, que você falou que recomenda, né, para quem ainda não tem experiência e tal. Queria saber qual a diferença entre CPA 10, CPA 20, CEA, essas coisas. Tá, vamos lá. A CPA 10 é a certificação inicial e ela habilita você a trabalhar com distribuição de produtos de investimentos no segmento de varejo.
tá? Ou seja, aquelas agências tradicionais que a gente conhece, de Itaú, Bradesco e tudo mais. A CPA 20, ela habilita você a fazer a mesma coisa no segmento de varejo, mas também no segmento chamado de varejo alta renda, que aí a gente já entra naquele outro modelo de agências que são Itaú Personalité, o Bradesco Prime, o Santander Select, o Banco do Brasil Estilo, que cuidam de clientes que têm uma renda um pouco maior. Já a CEA é a certificação que habilita você a fazer essas duas coisas e, além disso, também atuar como consultor de investimentos. Atuar como consultor de investimentos, você pode atuar como consultor dentro da instituição, portanto, você pode atender cliente do varejo, da alta renda e ainda trabalhar apenas orientando os clientes a respeito de investimentos naquela agência. E com a CEA você pode também ser consultor de valores imobiliários independentes. Qual que é a diferença de conteúdo? E aí já vem uma pergunta aqui que a Angélica Tristão colocou. Você acha que compensa irmos direto para a CPA 20, pular o CPA 10? A resposta para isso é sim e não, porque aí eu já vou engatar com o que você falou, Marcos. Olha só, qual que é a diferença de conteúdo? Tá? A CPA 20 ela tem aproximadamente uns 40% a mais de conteúdo. Entre esses conteúdos, tem derivativos, tem alguns valores imobiliários que não cobram na CPA 10, fundo de investimento imobiliário, ETF, tem mensuração, gestão de risco, que são assuntos que não cobram na CPA 10, tá? Então, vai te exigir um conhecimento um pouco mais profundo. Agora, por que eu disse, respondendo a pergunta da Angélica, que a resposta é sim e não? Sim, porque se você vai direto para a CPA 20, você vai ganhar tempo, energia, vai economizar dinheiro, você vai ganhar tempo, você vai economizar energia e dinheiro, certo? Porque você vai fazer só uma prova, e a prova é paga, e você vai ganhar uma qualificação maior do que a CPA 10. Então, por isso, eu acredito que vale a pena. Inclusive, essa foi a razão pela qual, quando a gente estava falando, quando a gente falou da Bolsa para a nossa turma aqui, a gente falou em CPA 20, então sim, eu acredito. Agora, por que eu também disse que a resposta é não? Todo mundo que está aqui é do curso de economia ou não? Eu acho que, se não todo mundo, A maior parte. 99%. Legal, tudo bem. Por que eu disse que a resposta também é não? E isso não se aplica ao caso de vocês, se vocês são de economia. Porque é o seguinte, como eu disse que não existe uma graduação que é específica para o mercado financeiro, o mercado financeiro, ele, quando exige lá na vaga, graduação, ele aceita qualquer área, qualquer área. Letras, psicologia, direito, gastronomia, publicidade, qualquer área, desde que você tenha certificação. Mas o que acontece é que se você tem um background de formação que não tem nenhuma aderência com o mercado financeiro, você vai ter uma dificuldade maior em ir direto para a CPA 20. Então, eu recomendo que você tenha uma base que é a CPA 10. Porque, sejamos honestos, não é fácil você entender o mercado de derivativos se você nunca ouviu falar numa opção, por exemplo, se você não sabe como que compra uma ação. Então, não é fácil. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, se você não entende absolutamente nada de mercado financeiro, não entende nada de economia, vai para a CPA 10, porque isso vai te dar uma base importante. Mas, se vocês que estão estudando as faculdades de ciências econômicas, que já têm algum conhecimento, domina alguns princípios econômicos, já tem algum conhecimento de mercado, a melhor decisão é ir direto para a CPA 20. Porque aquela base que você teria na CPA 10, ao menos em tese, você já tem no seu curso de graduação. Percebe? Então, sim, para este público aqui, eu não tenho a menor dúvida de que faz todo sentido ir direto para a CPA 20, tá? O Lucas perguntou assim, tenho CPA 20, seu curso gratuito me ajudou muito nesse processo de certificação. Que legal, Lucas, muito bom. Fico feliz com isso, cara, muito bom. Aí a Angélica perguntou, ir direto para a CEA? A resposta é sim também. No entanto, a certificação CEA, a gente precisa ter um cuidado um pouco maior, tá? Por quê? Ela é uma certificação que te dá um título de especialista. Isso é ótimo para o mercado. Você vai ser desejado e desejada pelo mercado. Tá? Mas eu sempre costumo dizer o seguinte,
é muito difícil você dizer para mim que você é um especialista se você nunca abriu um home broker na vida. Em outras palavras, eu penso o seguinte, para ter a certificação CEA, você deve avançar no seu processo de estudos para dominar muito bem a prática. Porque talvez você tenha que provar para o seu cliente ou para o seu recrutador, por A mais B, por que subir a taxa de juros vai ser ruim para a carteira de investimento dele nesse momento. E aí você vai ter de fazer um cálculo considerando a duration da carteira, taxa de juros e tudo mais. Veja, e tudo isso você aprende no processo do curso, tá? Como que calcula duration, como calcula a duration modificada que vai trazer essa precificação de carteira. Tudo isso você aprende. Mas eu penso que não é prudente você ir direto para a CEA apenas e tão somente para ter a certificação. Eu tive um caso de vários casos, que eu lembrei de uma aluna específica. Mas, assim, até hoje, eu não conheci nenhum aluno que tirou a certificação CEA e que não tenha sido impactado por isso. O que significa ser impactado? Ser efetivado no banco que trabalhava, ser promovido, arrumar um emprego, mudar de banco. Ele foi impactado. Mas o caso que eu lembrei foi de uma aluna, o nome dela é Andresa, ela é do Rio Grande do Sul, e ela não tinha nenhum conhecimento, zero. Diferente de vocês, que tem uma base de economia, não tinha nada. E ela decidiu que ela queria fazer a CEA direto. Falei, pode ir, vai embora. Você vai sofrer um pouquinho mais para aprender, mas vai. E ela foi. Ela estudou por aproximadamente 4 meses e passou na CEA de primeira. O que aconteceu com a Andresa é que 2 meses depois, ela estava escolhendo em qual instituição trabalhar, porque ela me mandou mensagem para falar assim, ó, o banco X e a cooperativa Y me chamou. E agora? O que você acha que eu faço? Por conta dessa qualificação. Mas, repito, isso pode acontecer com você, óbvio, mas pensa na CEA como a pós-graduação que você faria depois da sua graduação. Ela vai te dar um título de especialista. E não dá para a gente ser um especialista só no papel. Ou seja, tenta praticar bem. Isso vai te ajudar bastante. Tenta participar desses fóruns que a gente está tendo aqui, de conversas, participar de debates, porque assim como o mercado reconhece muito, tem até uma frase, né, do Peter Park, não é isso? Com grandes... Alguém pode me ajudar aqui? Com grandes responsabilidades... Não, fugiu. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Isso, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu quero até pedir desculpa para a Leide aqui, porque eu estou deixando ela confusa. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que eu quero dizer com isso assim como o mercado vai te reconhecer porque você tem a CEA, o mercado também vai te exigir bastante. E, Thiago, a Isabela mandou uma pergunta, só que antes de eu olhar a pergunta dela, eu queria pedir licença para fazer uma ainda falando sobre a CEA. Tá. Você comentou no começo que para ser autônomo precisava da certificação Ancord. Uhum. Também você falou que com a CEA dá para ser autônomo, mas qual seria a diferença entre as duas? Então, quando você tem a certificação Ancord, você é um agente autônomo de investimentos e você representa uma instituição financeira. Vou dar aqui um exemplo nominal apenas para simplificar. Você vai representar, por exemplo, o Banco BTG. O que você faz ao representar o Banco BTG? Vai atender os clientes e você vai distribuir produtos de investimentos que o BTG tem. Ponto. E aí, quem vai te remunerar é o BTG através de uma comissão dessa venda desses produtos. Quando você é um consultor de valores mobiliários, você atende o cliente fazendo quase a mesma coisa, mas você não tem vínculo com o BTG ou com qualquer outra instituição. O seu único vínculo é com o seu cliente. Eu, sendo cliente, se quem me atende é um agente autônomo de investimentos, eu não pago nada para o agente autônomo de investimentos, tá? Porque quem paga ele é a instituição financeira. Eu, sendo cliente, se quem me atende é um consultor de valores mobiliários, eu pago para ter a consultoria desse profissional. Aí alguém vai dizer, poxa, então qual que é a vantagem? Não é melhor eu ter o outro serviço que é de graça? Bom, vocês estão estudando economia. Vocês devem imaginar que não existe almoço de graça. O que eu quero dizer com isso é que, assim, a remuneração do agente autônomo de investimento,
vem de uma coisa que o mercado chama de rebate de comissão. Deixa eu tentar desenhar isso, que vai ajudar melhor, desenhar com as mãos, né? Imagina o seguinte, que eu sou o Banco Alfa, e eu, Banco Alfa, preciso captar dinheiro. Para eu fazer isso, eu vou emitir CDB. Aí, eu, Banco Alfa, eu não tenho uma base gigante de clientes. Eu vou ter que encontrar um outro banco ou uma corretora que tenha essa base de clientes que queira distribuir o meu produto. Então, eu vou falar para eu, Banco Alfa, vou falar para o BTG. BTG, eu tenho aqui, ó, 100 milhões de reais em CDB que eu quero distribuir. Distribui aí para os seus clientes. Eu, Banco Alfa, vou dar aqui em taxa absoluta só para facilitar, tá? Eu, Banco Alfa, vou pagar por esse CDB 15% ao ano. Distribui aí. Aí, o que o CDB faz? Tá bom, vou distribuir aqui para os meus clientes a 12% ao ano, de forma que esses 3 vai ficar aqui na casa. E esses 3 que vão ficar na casa vai servir para remunerar o Banco BTG que está distribuindo e o agente autônomo de investimentos. Esse é o rebate. Quando eu sou atendido por um consultor, o consultor vai chegar lá no BTG e vai falar assim, BTG, eu tenho um cliente aqui, eu quero colocar um CDB para ele. Sabe aquele rebate de 3% que você ficou aí? Que você ia pagar, sei lá, 1,5% para o agente autônomo de investimentos? Então faz o seguinte, ao invés de você vender o CDB para o meu cliente a 12, você vai vender a 13,5. Estou fazendo contas aqui só para exemplificar, tá? Ou seja, sabe aquele rebate que você pagaria para o seu assessor de investimentos? Pois é, eu quero que você pague esse rebate para o meu cliente. Então, em tese, quando você contrata um serviço de um consultor que não tem vínculo com nenhuma instituição, aquela comissão que seria paga para o agente autônomo de investimentos, ela é revertida ao cliente em forma de remuneração. Por isso que o cliente paga direto para o assessor, para o consultor. Então, essa aqui é a diferença. Para trabalhar, quando você começa, é mais fácil você atuar como agente autônomo de investimentos, porque você conta com toda a estrutura do banco, do escritório que você se vinculou e tudo mais. Agora, se você quiser ser consultor, o desafio é um pouco maior, porque você vai ter de montar a sua própria estrutura ou se vincular a um escritório de consultores, que hoje o número é muito pequeno. Como eu falei, no Brasil, acho que tem 800 consultores só, ao passo que a gente autônomo já estamos batendo aí a casa de 12 mil credenciados. Então, essa é a diferença. Um representa a instituição, portanto, recebe dela. O outro representa o cliente, portanto, representa dele. Tá? Entendi. Agora, a pergunta da Isabela. Todas as certificações têm a mesma validade de renovação? E já vou juntar com qual seria a validade de cada uma delas. Tá. Certificações da Anbima, a renovação dela acontece de 2 formas. Se você trabalha em uma instituição que é associada à Anbima, ou seja, um banco, uma corretora, então você é o que ela chama de profissional vinculado. Portanto, a sua renovação precisa ser feita a cada 5 anos. Se você não trabalha, você é um profissional não vinculado, e neste caso, a sua renovação deve ser feita a cada 3 anos. No caso da certificação da Ancord e da certificação da Planejar, que é o CFP, você precisa renovar isso com crédito de educação continuada. Então, você vai fazendo cursos que são chancelados, né, pela autoridade certificadora, no caso da Planejar e Ancord, e aquele curso vai te dar um crédito em horas, sei lá, 4, 5, 10 horas, depende. E aí, da Planejar, você precisa ter, da Ancord, você precisa ter 100 horas, acho que 5 anos, acho que é isso. De modo que você precisa ter 20 horas por ano, tá? Dentro do processo de educação. Da Planejar também é um processo semelhante da quantidade de horas. Então, a renovação é apenas mantendo-se atualizado a respeito do mercado. A título de curiosidade, por exemplo, a T2, ela tem curso que dá crédito de renovação para o Planejar e também um crédito que dá renovação para a Ancord. Então, a gente, inclusive, vai lançar agora um curso que vai dar horas para quem quer renovar a Ancord. Entendi, muito obrigado. E a Isabela perguntou também, as taxas dependem da certificação também? As taxas da prova, sim, cada prova que você faz, ela tem um preço diferente, tá? Falando especificamente de Anbima,
a CPA 10 vai ser mais barato que a CPA 20, que é mais barato que a CEA, que é mais barato que a CGA, inclusive, tá? E é isso. Então, depende da certificação. Cada uma vai ter um preço. Eu não vou saber falar os preços de cabeça aqui delas, tá? A única que eu talvez saiba aqui de cabeça, mas eu posso, inclusive, cometer um erro, é a da Planejar, que é o CFP, que acho que é R$ 1.300 para fazer a prova. Mas essa é a mais cara que tem, todas as outras são mais baratas que isso. E para renovar, é o mesmo preço de fazer a prova ou... Não, no caso da Planejar e da Ancord, você faz concursos, então não dá nem para a gente mensurar o preço, mas no caso da Ambima, que você renova, no caso da Ambima, você pode renovar apenas com um curso que ela oferece. Ou, se você for funcionário de uma instituição, essa instituição pode estar habilitada a aplicar um teste para você responder no seu trabalho. Se você passar, você já renova, então você não teria um custo. Agora, se você não é funcionário de uma instituição e quer renovar, o caminho mais simples é contratando um curso que a Ambima mesmo disponibiliza, faz esse curso, faz lá uma provinha, tira 70%, você renovou. Esse curso é pago, ele é um pouco mais barato do que a prova, tá? Mas ele é pago também. E agora a pergunta da Lívia. Quais outras habilidades, soft e hard skills, você acha que um profissional da área precisa ter além da certificação? Você fez uma pergunta maravilhosa, Lívia, adorei. Como eu falei, a certificação, ela torna-se apenas um detalhe. Sobre habilidades de soft skills, né? Eu diria o seguinte, que a gente precisa pensar muito, muito, e trabalhar muito, né? Nossa inteligência emocional. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai encontrar no nosso dia a dia um chefe insuportável, a gente vai encontrar um cliente arrogante, a gente vai encontrar cliente com várias coisas. Vai encontrar. Não tem como a gente fugir disso. Porque, infelizmente, esse tipo de pessoa existe. A grande questão é como a gente lida com isso. Porque é triste quando a gente vê que, por problemas profissionais, pessoas adoecem. Isso é muito triste e é muito comum. Obviamente que, se você desenvolver a sua inteligência emocional, você está imune a ter esse tipo de problema? Não. Mas você vai ter ferramentas para gerenciar de maneira melhor esses conflitos. A inteligência emocional também vai fazer com que você atue melhor em equipe, que, se for o seu perfil, seja um bom líder, porque nem todo mundo tem perfil para ser líder e tá tudo bem com relação a isso. Além da inteligência emocional, a habilidade de comunicação, ela é essencial. E aí, quando eu falo habilidade de comunicação, não é fazer uma palestra para 5.000 pessoas ou com o Maracanã lotado, não. É você saber se comunicar com a pessoa que está ao seu lado ao ponto dela entender o que você quis dizer e o que você disse, sem gerar ruídos. Por quê? Muitos problemas de relação que nós temos, seja relação profissional, pessoal, conjugal, esse problema nasce da nossa incapacidade de se comunicar. Para quem tem uma relação conjugal aqui, o seu parceiro, a sua parceira, em algum momento você já pensou, nossa, eu falo tal coisa, essa pessoa não entende, você não entende o que eu estou falando? A verdade é que ela não entendeu mesmo, porque provavelmente você não se comunicou bem. Então, a habilidade de comunicação, ela é essencial para que você vá bem com o teu cliente, vá bem com o teu gestor, com os seus pares, com os seus liderados, caso você tenha. E quando eu falo habilidade de comunicação, hoje em dia, a gente tem de ter um cuidado adicional também na comunicação por escrito, tá? Aqui, conversando aqui no chat, eu não vi nada disso, mas é bastante comum você ver nas redes sociais e tudo mais, as pessoas querendo participar de qualquer que seja a discussão, de qualquer natureza, enfim, mas que elas têm dificuldade de expor a própria ideia com base na escrita. E aí, hoje a gente se comunica muito por escrita, né? WhatsApp, e-mail, não sei o quê. Então, a gente precisa ter essa habilidade de comunicação. Então, eu falei de inteligência emocional, comunicação, e comunicação é o caso com habilidade de vendas. Qualquer que seja a área que você opte para o mercado financeiro, você vai precisar vender. Fim. Mesmo que você seja um analista que trabalhe sozinho, só você e os seus relatórios só serão bons se você conseguir, em um relatório, vender bem a sua ideia através da comunicação. É isso que eu faria. Falando aqui de outras habilidades,
vocês precisam dominar ciências econômicas, que essa é a linguagem do mercado financeiro. Então, além disso, ciências contábeis, perdão, ciências econômicas também, mas na contabilidade, isso é extremamente importante. Saber entender o que é passivo, o que é ativo, patrimônio líquido, enfim, custo de capital, porque isso vai trazer você um outro nível de conhecimento. Então, esses princípios contábeis que eu imagino que vocês devem ter na faculdade vão te ajudar. Tem que dominar HP12C, não tem conversa, tem que dominar o Excel e tecnologia. A tecnologia tem que ser algo muito, muito, muito presente. Eu não acho que é o caso de vocês aqui, mas a juventude hoje, é inconcebível um jovem hoje que não domine as tecnologias atuais. Arquivo em nuvem, olhar para o que está acontecendo no mercado a nível de tecnologia também, essa disrupção que a gente está vivendo com criptomoedas, com NFTs, obviamente não estou falando para vocês saírem investindo, mas a tecnologia é algo que precisa estar muito presente na vida de vocês para que a carreira de vocês avance. Então, eu focaria nisso. Além da certificação de conhecimento técnico, inteligência emocional, comunicação e vendas, e contabilidade, já que você perguntou de hard skills, matemática financeira, HP, Excel e todas as outras tecnologias correlatas aí que podem ajudar a você desenvolver um melhor trabalho. Agora que você mencionou HP12C, eu fiquei com uma dúvida. Na sua área, vocês usam bastante as calculadoras ou faz mais as contas por Excel ou alguma outra ferramenta? Depende. Eu uso muito mais Excel do que a calculadora, mas eu uso muito mais Excel que a calculadora porque eu não estou atuando de frente com o cliente, etc e tal. Mas, às vezes, você está fora da tua mesa, numa negociação, a HP ela é essencial. E, hoje em dia, dá para você ter HP no seu celular como um aplicativo. Resolve. Tem até gratuito, não precisa nem pagar. Mas existem muitos cálculos, muitas coisas que a gente precisa fazer que só a HP faz, a calculadora comum não faz. Inclusive, hoje, se você pedir para fazer o conta numa calculadora comum, eu vou me perder. Alguém tem mais dúvida? Pode mandar no chat, fica à vontade para ligar o microfone também. Por enquanto, sem dúvidas. Que legal. Bom, se ninguém mais for perguntar, acho que a gente já vai poder encerrar o Unicurso de hoje. Só vou esperar alguns minutinhos para ver se ninguém mandar alguma coisa no chat, se ninguém está digitando. E se quiser abrir o microfone também, fica à vontade. Muito bem. Sem dúvidas, então, acho que a gente já pode dar por encerrado. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Thiago e a T2, né, toda a sua equipe, desde o primeiro contato com a Thaís até a gente conversar também no curso certinho. Queria agradecer muito a atenção de vocês e a disponibilidade de você estar aqui hoje, de você apresentar esse minicurso maravilhoso para a gente. Acho que ilumina bastante a gente, né, principalmente sobre as direções dentro dessa área, que tem bastante opção, tem bastante certificação e é bem complexo. Quero agradecer também ao nosso patrocinador. Eu agradeço pelo convite, como eu disse no começo, uma honra. Pode falar. Não, eu estava apenas agradecendo pelo convite, como eu disse no começo, é uma alegria para eu poder participar desse tipo de evento, desse tipo de conversa, porque essa interação também faz com que a gente vá fortalecendo o nosso conhecimento, vai ajudando outras pessoas a avançar, e eu acredito bastante nisso. Sim, sim. Bom, enfim, também queria agradecer aos outros patrocinadores do evento, como a Cinziali, Pé de Oliva, Bar do Meio, Shinjuku, o que mais? Fernanda Adelina, Belas Artes, todos os nossos patrocinadores, a T2 principalmente, por estar aqui agora, e daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Só queria antes dar alguns recados. A gente vai ter uma palestra noturna hoje às 7 horas da noite, com o tema desflorestamento e como as mudanças climáticas globais afetam a economia,
Aí a gente vai ter os convidados Marcelo Diniz, deixa eu pegar os nomes aqui. Marcelo Diniz, Carlos Jung e Eustáquio José Reis. Então, não perca a palestra, vai ser super interessante, um assunto super atual. E também queria informar que, para quem ingressou aqui no curso de Economia da Unesp em 2020 ou 2021, a gente vai abrir o processo seletivo por PET. Assim que acabar o evento, a gente vai soltar mais divulgação, já tem uma divulgação no Instagram. E quem sabe ano que vem vocês vão estar aqui com a gente, né, fazendo o DEA, organizando aqui por trás do evento. E, bom, queria agradecer a presença de todos. A Lívia mandou um formulário para vocês preencherem de feedback, certificado e interesse no sorteio. E agora, eu acho que se o Thiago não tiver nenhuma consideração final assim, acho que a gente pode abrir para o sorteio. Thiago, você quer Isso. falar mais alguma coisa? Não, estou tranquilo. Mais uma vez, agradecer o convite, deixar aqui também aberto para novas oportunidades. Vai ser um prazer estar aqui. Perfeito. Então, link do formulário que a Angélica mandou também. E acho que a gente pode ir para o sorteio agora. Eu vou chamar a Lívia, que vai fazer o sorteio. Oi, Marcos. Oi, Thiago. Muito obrigada pela exposição. Obrigado, eu que agradeço. Eu vou espelhar minha tela e vou fazer o sorteio de 2 cursos, né? 2 bolsas da T2. Eu vou abrir aqui. Estiver aparecendo, Marcos, por favor. Tá aparecendo. Tá na tela do sorteio? Isso, tá aparecendo no final do sorteio já. Vão ser 2 nomes, então boa sorte. A Marta e a Thaís foram as ganhadoras. E mais tarde a gente entra em contato com vocês. Que legal. Parabéns, meninos. Parabéns, muito bem. Depois passem os dados delas para a Thaís e a gente vai fazer a liberação aqui para elas, tá bem? Essa é uma pergunta. Eu faço para a Thaís mesmo ou para a Daniela? Pode passar para a Dani ou para a Thaís, elas vão conduzir aqui e a gente libera para elas. A gente vai precisar de nome completo e e-mail, tá? Só isso. Eu acho que tem esses dados no formulário já, aí a gente... Legal. A Dani falou pode passar para ela e a gente faz a liberação por aqui. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo minicurso, foi muito bom, muito enriquecedor. A gente gostou bastante, o público comentou bastante também que gostou. Então, foi muito bom. E queria agradecer também a presença de todos que estiveram aqui com a gente durante esse tempo todo. Legal. Muito obrigado. Contem sempre comigo. Pode deixar. Bom, então é isso. Acho que a gente pode ir.